Seja bem-vindo ao canal e hoje falaremos um pouquinho sobre Primeira República. Você vem comigo? Então vamos lá. Bom, a Primeira República ela é o sistema de governo, né, que começou logo depois do Império do Brasil. Então antes você tinha imperador, você tinha lá, né, um rei, né, hereditário que governava o país até a sua morte. Depois disso, depois que é proclamada a República, em 1889, você vai ter agora presidente, você vai ter agora voto, você vai ter agora eleições para o chefe do governo. Não é? A partir daí é uma outra realidade. Então vamos ver o que aconteceu nesse período aí, que nós vamos chamar de Primeira República. Primeira República vai de 1889 a 1930, é um período aí, né, considerável de tempo, e tem alguns eventos interessantes para que possamos entender esse período. Você vem comigo? Vamos então começar a falar sobre isso. Então tá aí, né? O primeiro nome que você vai ouvir falar quando você fala de Primeira República é esse aí, ó. Já ouviu falar disso? Né? Café com leite? Não, mas não é o café com leite que você toma aí na sua casa, não. Isso aqui era um sistema, né, de controle da presidência da República que envolvia os dois estados mais fortes da federação. Você tinha Minas Gerais e São Paulo fazendo revezamento entre os presidentes, os partidos políticos, não é, para mandar candidatos para a presidência da República. Era mais ou menos isso. Então, um ano, né, era um candidato de Minas Gerais e no ano seguinte tinha que ser um candidato de São Paulo. Eles ficavam revezando. Você pode perguntar assim, professor, vem cá, como é que eles ganhavam as eleições? Como é que eles tinham certeza que iriam ganhar as eleições? Sim, eles ganhavam sempre as eleições. Era sempre o candidato desse partido. Você tinha o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Né? Era o mesmo partido, só que em estados diferentes. Né? Só que um candidato tinha que sair de Minas Gerais. Né? Aí ele era eleito. Né? Nas próximas eleições, ele tinha que indicar um candidato de São Paulo. Eles ficavam revezando ali, né? Eram os dois partidos mais fortes. Então vamos ver como que eles ganhavam as eleições. Eles ganhavam as eleições dentro de um outro sistema. Esse que você viu agora foi o café com leite. Agora o que você vai ver chama-se política dos governadores. Está aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o cursor para te ajudar a entender esse quadro aqui. Então você tem aqui, ó. Peguei o cursor, tá? Aqui, ó, política dos governadores. Como é que funcionava isso? Vamos ver aqui rapidamente, para você ter uma noção, uma breve noção, né, do que acontecia. Então, o governo federal, o presidente, né, ele contava com o apoio político dos governadores. O presidente, eu lembro, ou era de São Paulo, ou era de Minas Gerais. Mas ele contava com o apoio político de todos os governadores de estado, todos os estados do Brasil, não é? Mas o que eles queriam? Né? O que ele dava para esses governadores? Ele dava verbas na mão desses caras. Professor, mas isso é óbvio. Não, era na mão deles o dinheiro. Não havia fiscalização do governo federal. Era liberado o dinheiro para eles fazerem o que quiserem. Né? Em troca disso, os governadores de estado, né, gerenciavam as eleições para favorecer o candidato indicado pelo governo federal. Mas como assim gerenciavam as eleições? Era muito simples, né? Cada estado tinha lá os seus, um nome novo para você, os seus coronéis, está aqui, ó, tá vendo? Era um manda-chuva da cidade. Era o cara de mais poder aquisitivo. Era o cara que tinha maior possessão de terras naquele lugar. Por exemplo, aqui no lugar que eu moro, Magé, tinha um coronel que gerenciava isso aqui. Ele mandava em Magé, né? E toda a localidade tinha. Tinham vários, mas tinha sempre um mais forte. Esse cara com seus capangas, né, com os seus jagunços, eu vou botar a foto aqui para você ver. Olha lá. Eles controlavam as eleições, né, a nível de município. Então, por exemplo, dia de eleição, você ia votar, tinha um jagunço lá te esperando para ver em quem você iria votar. Você tinha que votar no candidato do governador, candidato do coronel,
coronel estava aliado ao governador, né? O voto era um voto aberto. O que é voto aberto? Qualquer um podia ver você votando. Hoje é voto secreto. Não é bem assim. Mas naquela época não, era voto aberto. Então você ia votar, você ia encarar alguém lá. E se você votasse a pessoa errada, você ia arrumar um problema com aquele cara ali. Né? Você ia querer arrumar esse problema? Não ia querer. Né? Então era mais ou menos assim que funcionava. Estou voltando ao quadro anterior. Você pode ver aqui, ó, as verbas que o governador recebia, ele passava também para o coronel. Ah, professor, como é que é isso? Eu vou dar um exemplo para você bem clássico disso, né? Nordeste. Nordeste tem um problema clássico de água. Não tem água lá, né? Então o governo federal, ele manda verbas para lá, para o governador dos estados do Nordeste, para que seja feito, naquela época, né, para que fosse feito, né, ou fossem feitos açudes. Açudes eram lagos artificiais, né, que quando, na época de chuva, né, conseguia coletar água, né, e servia para um bom tempo, para que a população pudesse usar aquela água, uma vez que havia carência. Pois bem, esses coronéis, né, aliado aos governadores, eles faziam os açudes dentro da propriedade deles. Então, por exemplo, você precisa de água, você vai ter que entrar na propriedade do coronel. E se você não votar no candidato dele, é bem provável que ele feche a porteira para você. Está entendendo como é que funcionava o esquema? Era mais ou menos isso, né? Era uma troca de favores entre o governo do estado, os coronéis, donos de terra, e o governo federal. Então, quem sempre ganhava era o candidato indicado pelo presidente da República. Quem ele indicava? Aí você passa já para a política do café com leite. Se ele fosse paulista, ele indicaria um mineiro. Se ele fosse mineiro, indicaria um paulista. Assim funcionou até 1930. Foi? Então vamos prosseguir. Então tá lá, você viu isso aí, né? Porém, outras coisas estavam acontecendo nesse período, né? Várias coisas aconteceram, mas vamos falar dos eventos que envolvem a capital, o Rio de Janeiro, né? E também são os eventos mais importantes, né? Lá no Rio de Janeiro você vai ter uma revolta chamada Revolta da Vacina. Bem propício falar disso nesse tempo de Covid-19, não é? De pandemia, de doença, não é? O que foi a Revolta da Vacina? Ah, professor, já imagino o que tenha sido. Todo mundo querendo vacina, né? Do governo, e o governo não tinha vacina suficiente, o povo se revoltou, né? Isso é o que você pensa, pautado, né, naquilo que você vê aí fora. Está todo mundo querendo vacina por causa do coronavírus, mas não é isso. Era o contrário, né? O Rio de Janeiro, nessa época, era assolado por diversas doenças, né? Febre amarela, varíola, tuberculose, né? Doenças transmitidas por ratos, por diversas insalubridades, né? Falta de saneamento básico, no centro da cidade, isso, Rio de Janeiro, né? Muito mosquito, né? A dengue, muita dengue. E aí, não é, se eu não me engano, era varíola, estava matando muita gente, né? O governo conseguiu produzir, junto com um cientista chamado Oswaldo Cruz, uma vacina contra varíola, né? E ele queria aplicar essa vacina na população, assim como está sendo feito hoje. Só que a população não confiava no governo e passou também a não confiar na vacina. E eles eles rejeitavam a vacina. O povo rejeitava, né? Aí o governo tornou a vacinação obrigatória. Isso deu uma confusão tremenda, quebra-quebra no centro de Janeiro. Havia gente... Tá? A confusão é mais ou menos assim, ó. Isso aí que você está vendo aí. Havia gente que fazia campanhas contra a vacina. É muito parecido com o que você vê hoje, né? Uns a favor, outros contra, né? Olha só, está vendo ali Oswaldo Cruz, tal, pegando o cara pelo pescoço para poder vacinar. Oswaldo Cruz foi o criador, né, o idealizador que estava à frente da vacina. Está vendo ali? Né? Isso eram cartazes que circulavam nas cidades, né, para fazer que o povo se revoltasse contra a vacina. Está lá. São cartazes da época, né, dizendo o que queria acontecer. O cara ia furar o braço. Né? Alguns diziam assim, faziam o cartaz dizendo assim, olha só, você trabalhador, pai de família responsável, você vai trabalhar, né, vai vir um agente do governo na sua casa, dar vacina na sua filha, na sua esposa, e adivinha onde eles aplicam a vacina?
nas nádegas dela. Ele vai estar lá, você está trabalhando, ele vai estar botando a mão lá. Rapaz, o cara pegava um facão, ficava atrás da porta, falou, se esse cara entrar aqui, ele morre. Nem ia trabalhar nesse dia. Era mais ou menos isso, né? Era assim, uma questão política também envolvida na revolta da vacina. Foram, né, uma semana aí de guerra, de confronto, morreram várias pessoas, não é? Então, esse episódio é conhecido como revolta da vacina, né? Depois resolveu, né, tirar a obrigatoriedade da vacina, né? Alguns foram voluntários a tomar vacina, né? Tem aí todo um histórico, né, por trás desse contexto. Bom, um outro evento, só para a gente tomar conhecimento também, a revolta da Chibata. Professor, peraí, Chibata, não tinha acabado aí a escravidão, a gente não estava vivendo uma república, né? Direitos cidadãos, isso aí. Só que, embora tenha acabado a escravidão, né, a Marinha ainda continuou com o castigo físico. Isso mesmo. Ó, chegou atrasado hoje, 10 chibatadas. Isso nos marinheiros, né, os oficiais, né, fazem esse tipo de covardia, digamos assim, né, violência física ainda depois, né, do fim da escravidão. Né. E aí, né, teve um evento em que um marinheiro ele tomou 250 chibatadas. O negócio foi feio, quase morreu, né, de tanto apanhar. E os marinheiros se revoltaram, né, e acabaram tomando o navio. Eu vou colocar aqui o navio para você ver, eu até pulei a ordem aqui dos slides, mas é esse navio aí. É o Encoraçado Minas Gerais. Né. Foi nesse navio que aconteceu o episódio, né, os marinheiros se revoltaram, prenderam os oficiais, né, tomaram esse navio e levaram para o mar. Né? Houve muita confusão, bombardearam o navio e tudo mais, né? Houve negociação com o governo, eles tinham as reivindicações deles, era fim, obviamente, fim da chibata, castigo físico, né? Tinha outras reivindicações, o governo atendeu, né? Só que essa revolta tinha liderança, né? Um dos líderes era um marinheiro chamado João Cândido. Esses líderes, juntamente com João Cândido, foram presos, né? Muitos desapareceram, isso era normal, né? Eles levam para o meio do oceano e soltam o cara lá para voltar nadando, o cara não consegue, né? Às vezes até amarram um peso no pescoço dele. Uns morreram na cadeia, né? A liderança, né? O único que não morreu foi João Cândido, né? Ele foi, porque ia ser muito polêmico, se ele desaparecesse, era o líder da rebelião, né? Da revolta, mas ele foi expulso da Marinha, né? Embora o governo falasse que não ia punir ninguém, mas puniu, né? Algumas reivindicações foram aceitas, outras não. A chibata realmente acabou, né? E esse episódio ficou conhecido como Revolta da Chibata. Está aí o navio, né, o Encoraçado Minas Gerais. Esse navio era novo, bem novinho, né? Foi comprado em 1906, a revolta foi em 1910. Né? Bom, um outro episódio que aconteceu também de importância foi a fundação aí do Partido Comunista do Brasil, né? Ou melhor, deixa eu voltar um pouquinho que eu pulei. Lembra que eu falei que eu tinha pulado um slide? É isso aí, ó. A greve geral de 1917, né? Essa greve já envolve um outro contexto. Você vê que tem dois contextos de grupos sociais diferentes. Uns eram aqueles que haviam vivido a escravidão, né? E tinha acabado a escravidão, ainda estavam apanhando, né? Apanhando como escravos ainda, né? Marinheiros e tal. Esse grupo aqui já não são, né, brasileiros, a maioria formada por imigrantes. Né? Na verdade, quando extinguiu-se a escravidão, acabou a escravidão, né, a ideia dos empresários, né, dos fazendeiros, era trazer pessoas de fora para substituir os ex-escravos. Eles não queriam trabalhar mais com ex-escravo. Então trouxe imigrantes de fora, só que os imigrantes, quando vieram para cá, trouxeram ideias socialistas. Já sabiam que eram direitos sociais, já sabiam que eram direitos políticos, já sabiam que era seguridade social. E eles começaram a reivindicar isso, uma vez que as condições nas fábricas eram muito ruins. Né? O cara trabalhava 12, 13 horas por dia, sem direito a descanso no final de semana, né? Descanso semanal, sem direito a férias, sem direito a seguro de emprego, sem direito a nada. Né? Então eles começaram a reivindicar isso aí, essa greve. Envolveu muita gente, 700 mil pessoas, não foram 2, 3, não foram 1.000, 700 mil. São Paulo e Rio Grande do Sul, né, as fábricas desses lugares estavam envolvidas, né, o governo negociou, cedeu, né, acabou produzindo leis trabalhistas, porém, são aquelas leis que, né, já viu, ganha, mas não leva? Não valiam nada. Né?
ainda não havia meios de reivindicar, né, o cumprimento da lei. Né? Não havia Ministério do Trabalho, nada disso, não havia quem defendesse os trabalhadores. Né? Em função disso, né, você vai ter aí a fundação do Partido Comunista do Brasil, né, com a bandeira de levantar, de defender esses trabalhadores, com a bandeira de trazer aí o socialismo para o Brasil. Está ligado à União Soviética. A União Soviética, 10 anos não, 1917, se tornou socialista, né, e começou a apoiar os partidos, fundação de partidos socialistas no mundo inteiro. Um deles foi no Brasil. Você que estava ligado lá à União Soviética, tá ok? Então se fundou aí, eles começaram a batalhar aqui no Brasil pelo socialismo, né? E um pouquinho além de tão somente defender trabalhadores. O socialismo não é só isso. A ideia era usar, né, a mão de obra, os trabalhadores, né, com o intuito de fazer a revolução socialista no Brasil também. Né? Eles tentaram. Depois você vai ver que no próximo período você vai ter aí algumas tentativas de transformar o país por golpe, né, em um país socialista. Mas isso não vai acontecer. Bom, para fechar, você vai ter aí, né, a Revolução de 30, né, com Getúlio Vargas. Ele vai tomar o poder em 1930. Não tem a ver com as greves, não tem a ver com a defesa dos trabalhadores, não tem a ver com a defesa dos marinheiros. Essa revolução é tão somente quando acaba aquele pacto entre Minas Gerais e São Paulo, né, que a gente chamou de, você lembra? Política do, ou acordo do café com leite. Então acaba, né? Minas Gerais e São Paulo rompem o acordo. São Paulo rompe o acordo. Ele rompe o acordo. Em vez dele indicar um mineiro, ele vai indicar um outro paulista. Minas Gerais não gosta disso, se une ao Rio Grande do Sul, né, para lançar um candidato à presidência da República. Esse candidato é Getúlio Vargas. Aí você, pô, legal, professor, então Getúlio Vargas ganhou a eleição. Não, não ganhou. Por quê? Tinha um sistema. Tinha aquele sistemazinho lá, né, da política dos governadores, dos coronéis. Quem ganhou foi o paulista. Só que eles tomam o poder. São Paulo se une ao Rio Grande do Sul, né, e pega o exército dessas duas localidades e vem para o Rio de Janeiro e toma o poder. A força, né? E aí você tem uma coisa chamada Revolução de 30. Só que isso é um assunto para um próximo encontro. Fique com Deus e um abraço.